Então a gente vai para o segundo pilar da técnica PPS, que é a pega, a tão falada pega, tá? Para quem ainda não me conhece, que está por aqui, que é nova, eu sou Rosane Baldiceira, eu sou nutricionista, consultora em amamentação certificada pelo IBLCE e ajudo mães e bebês com amamentação há mais de 15 anos, precisamente 17. E hoje, o tema da live de hoje, então eu escolhi falar sobre pega, por quê, né? Porque na última aula, não foi na última, em algumas das últimas eu falei sobre o posicionamento, né? Então, eu falo muito da técnica de amamentação PPS, tá? Que é um dos principais pilares para uma amamentação de ouro, né? Para uma amamentação que seja de qualidade. O que é uma amamentação de ouro de qualidade? Uma amamentação onde o bebê consiga fazer uma ótima sucção, sem machucar a mãe, né? Extrair um bom volume de leite para que ele ganhe peso adequado, sem necessidade de complementos, onde a mãe não sinta dor na amamentação e também não tenha dificuldades, né? Então o início da amamentação começa com a técnica. Ter um olhar muito focado na técnica é super importante, né? Por quê? Porque a gente tem esse grande conceito, ou a gente carrega isso, né? De que a amamentação ela é instintiva, que o bebê vai nascer, uma visão muito romantizada, né? Da amamentação, que o bebê vai nascer e vai dar tudo certo, vai ser instintivo. É simplesmente aproximar o bebê, ele vai pegar lindamente, né? Na prática, a gente sabe que não é assim. A gente precisa desromantizar e falar sobre a amamentação na vida real. Que ela não é fácil, que se vocês, gestantes, né, e mamães, desde o início da amamentação, ainda lá na maternidade, nas primeiras horas de vida do bebê, tiverem um olhar muito focado para a técnica, vocês vão perceber que faz toda a diferença, tá? Porque aquela mãe que chega achando que é instinto pode ter muitas dificuldades, tá? Porque o nosso instinto para amamentação, ele deixou de existir desde que a gente saiu das cavernas, né? E não é instintivo nem para nós e nem para o bebê. O bebê tem só o instinto da sucção, né? Mas a amamentação, o mamar para o bebê é puro aprendizado, tá? E o bebê precisa da ajuda da mãe no início. Se vocês acreditam que é algo instintivo, que não precisa de técnica, né? Vocês não vão nem saber como ajudar o bebê, tá? Hoje eu não vou falar de posição, então a técnica PPS é o posicionamento, a pega e a sucção, tá? Eu já falei em outra aula sobre posicionamento, tem no meu YouTube, tá? Quem ainda não me segue lá no YouTube, vai lá, segue meu canal, que lá tem todas as lives que eu faço aqui, eu direciono pro YouTube, tá? E aí tem tudo que vocês precisam, que já passou e que vocês não viram, tá? Então lá tem um vídeo sobre posicionamento e com todas as técnicas necessárias que a gente acha que posicionar o bebê é fácil, né? Mas só que não, na prática não é. Então tem toda uma técnica de alinhamentos, né? Do posicionamento do bebê, tá? Então hoje a aula é sobre pega, tá? Mas antes da pega vem o posicionamento. Vocês nunca se esqueçam disso. Antes da pega, o primeiro pilar da técnica PPS é o posicionamento. Não pode colocar o bebezinho para mamar, quer dizer, não pode não, vocês não devem pensar na amamentação, só na pega do bebê. Antes da pega vem o posicionamento, tá? Então,
para quem perdeu a aula de posicionamento, corre lá pro meu canal no YouTube para saber tudo sobre posicionamento, tá? Então a gente vai para o segundo pilar da técnica PPS, que é a pega, a tão falada pega, tá? A pega do bebezinho nada mais é do que o jeito, né, que o bebezinho vai fazer essa... Se fala em acoplagem no seio, né? Eu não gosto muito desse termo, acoplagem, né? Parece que é alguma coisa muito mecânica de se falar. Nada mais é do que o jeito que o bebezinho vai fazer esse abocanhar no seio da mãe, tá? Essa é a pega, tá? Por que, então, que é tão importante vocês, gestantes e mamães, conhecerem, saberem, entenderem e como vocês vão ajudar o bebezinho de vocês a fazer a pega perfeita, tá? Porque a pega, ela é o que a gente vê por fora, tá? Por fora a gente consegue perceber que esse bebezinho conseguiu abocanhar o seio de um jeito correto. Porque se o bebezinho abocanha de uma forma adequada ao seio da mãe, ele vai conseguir, tá, possivelmente, ir para a terceira parte da técnica PPS, que é a sucção correta, tá? Que é o sugar e engolir e fazer e conseguir fazer, tá? Toda uma biomecânica, toda uma movimentação de toda a musculatura, de toda a estrutura óssea, de todas as articulações que participam do momento da sucção, tá? E deglutição. A gente não pode pensar numa mamada perfeita, né? Ou sem pensar numa pega perfeita, tá? Então, o bebezinho, quando ele faz a pega, ele inicia a sucção. Mas esse bebezinho não pode ficar só sugando sem engolir, né? Ele precisa fazer uma transferência de leite adequada. Transferência de leite é o quê? É o que ele consegue extrair da mama mediante a sucção dele, tá? E essa sucção, ela precisa ser coordenada, tá? São movimentados durante a mamada mais de 20 músculos, não só aqui, né, do rosto, mas também do pescoço e de cervical. Minha teta caiu, peraí. Aqui no sul eu falo teta bastante, não sei vocês aí, meninas, cidades de vocês, né? Eu tenho que me policiar para falar mama, seio, mas aqui no sul teta é muito comum, tá? Se vocês estranharem, esses dias alguma paciente falou: ai, vem mamar no teto da mamãe. No teto? Isso chama no interior a teta das vacas, né? É o teto. Daí me lembrou do interior, da minha família que é do interior, minhas primas lá que tem gado leiteiro, falando os tetos. Eu dei muita risada. Vamos lá, vamos seguir porque a gente tem uma horinha, tá? Muito bem. Então, se não há uma pega adequada e correta, com certeza a gente não vai ter uma transferência de leite de forma satisfatória. O que a gente quer com a pega perfeita, né? A gente quer que o bebezinho não machuque o seio da mãe, obviamente, que vocês não sintam dor e nem tenham lesões mamilares. E também a gente quer que esse bebezinho chegue na mama com a pega perfeita para que aconteça essa transferência satisfatória, que é o quê? É uma movimentação de sucção e deglutição onde o bebê sugue a mama, né, engula o leite, retire e remova o leite da mama e se satisfaça sem cansar excessivamente, sem, né, fazer muito esforço, com que ele faça, né, toda essa movimentação de músculos, de articulações, de pressões lá dentro da boquinha dele de forma adequada. Sem a pega perfeita não há uma sucção eficiente, tá? Então por isso que a pega é tão importante. Não é só ela, tá? O que eu gosto bastante de falar assim, né, nos meus atendimentos para as mães, tá? Porque todas as mães, quando vão começar a amamentação, ficam super focadas
na boquinha do bebê e no seio. Só penso em engatar logo aquele bebezinho para começar a mamar e deixam de olhar as etapas anteriores ou posteriores, tá? Então eu não quero que vocês fiquem só focadas na pega. Foi-se o tempo que só se falava em pega correta, né? A gente tem etapas anteriores da pega e posteriores, tá? Então não esqueçam disso, não fixem só na pega, mas hoje a aula é sobre pega, tá? E eu no final da aula tô pensando em sortear aqui para as gestantes que participaram aqui da minha live hoje, tá? Uma consultoria online de pós-parto gratuita, tá? Vamos lá então. Muito bem. Já falei o que é a pega, tá? Já falei por que a pega é tão importante, certo? Deixa eu seguir aqui. E o que eu vou dizer para vocês, tá? A maioria das mães, elas não sabem como que é a pega correta na prática, infelizmente. Muitas gestantes se preparam e muitas não também, tá? Hoje tem se passado mais conhecimento, as gestantes estão, né, em busca de conhecimento já da amamentação ainda na gestação, o que é muito importante, tá? Mas mesmo as que se preparam, acabam lá na hora da prática, acabam se perdendo, no calor da emoção do pós-parto, acabam não sabendo, parece que dá um branco, parece que acontece alguma coisa no pós-parto, que as mães vão para Marte e ficam, tá? E aí não conseguem identificar uma pega correta e também se ela não está correta e não conseguem arrumar essa pega, tá? Então, por exemplo, assim, se vocês não sabem identificar que aquela pega tá certa, muito menos vocês vão saber arrumar a pega, tá? Então, assim, ontem mesmo, eu atendi 2 mães com dor na amamentação e lesões mamilares, tá? E aí, o que acontece? As ambas, não haviam, assim, se preparado, tinham pesquisado algo sobre pega e tal, mas tinha apagado da mente, tá? Então, elas estavam sentindo dor e sabiam que a dor não era normal, por isso me chamaram já no início, bebezinho assim de 4 dias, tá? Mas elas não estavam conseguindo identificar onde que estava o erro da pega, elas sabiam que a pega estava errada pela dor, tá? Mas elas não conseguiam identificar onde que estava o erro e de que forma que elas poderiam melhorar aquilo, tá? Então, muito bem. Chego eu lá, as 2, né, sem saber, assim, eu sei que tá doendo, mas eu acho que tá certo, a boquinha tá aberta, né, mas tá doendo, tá? Então vamos no passo a passo, por quê? Porque vocês precisam olhar pro bebezinho, vocês precisam ser as consultoras de vocês, né? É óbvio que se vocês não conseguirem, né, identificar o quanto antes, vocês precisam de ajuda de uma profissional, mas vocês podem ser as consultoras de vocês, tá? Se vocês naquele momento que vocês forem amamentar, respirarem fundo e pensarem o seguinte, uma mentalização para que vocês consigam enfrentar essa questão do instinto, tá? Porque sim, o instinto vem na hora do pós-parto ali, nas primeiras mamadas, e parece que fica que nem eu, assim, de animal print, sabe? Toda instintiva e acaba não conseguindo ter um olhar focado na técnica, tá? Então, eu sempre digo assim, ó, respira, volta pra terra e alimenta a tua cabeça de que, olha, eu preciso olhar isso como técnica, sabe? Chamem vocês mesmas de volta pra terra e olhem pro bebezinho de vocês, tá? Primeiro ponto, posição. Depois, como é que vocês vão conseguir a pega perfeita, tá? E assim, ó, meninas, qualquer uma de vocês consegue perfeitamente olhar para a pega, identificar que a pega não está certa, corrigir a pega. Vocês não precisam de nenhuma profissional para fazer isso, certo?
Vocês não precisam de consultora de amamentação para perceber quais são os pontos que a pega está errada e que vocês precisam corrigir e como corrigir, meninas, tá? Não precisa, vocês conseguem fazer isso sozinhas, tá? Basta vocês estarem presentes naquele momento e entenderem como técnica. Muito bem, vamos lá. E vocês, e vou dizer mais uma coisa, vocês não podem ir no momento da amamentação com medo de que vai dar errado, de que vocês não vão conseguir, porque o medo é uma grande trava, né, meninas? As mães que têm medo da amamentação criam bloqueios, criam barreiras, né? Então vocês precisam remover essas barreiras. Vocês não imaginam o quanto vocês são fortes o suficiente para conseguirem enfrentar a amamentação, conseguirem aplicar todas as técnicas necessárias para que vocês consigam fazer uma amamentação, né, de ouro, tá? Sem dor, sem complemento, com leite suficiente para o bebezinho de vocês. Vamos lá. Primeiro ponto, tá? O que não fazer, certo? É chegar naquele momento onde vocês vão botar o bebezinho de vocês para mamar e esquecer completamente de tudo e pensar o seguinte: o instinto vai falar por mim, eu vou conseguir fazer sozinha, sem precisar de técnica. Não façam isso, tá? Esse é um jeito muito errado que muitas mães chegam na hora de botar o bebezinho e dá problema, dá ruim, tá? Não pensem que isso é instinto, e eu digo, repito 1000 vezes, não é instintivo, certo? Como é que vocês vão conseguir a pega perfeita, tá? Primeira coisa, óbvio, posicionar. O que vocês precisam saber de pega, tá? A pega é algo muito visual e de fácil visualização. A pega é o que a gente vê por fora, tá? O que a gente vê, a forma com que o bebezinho está abocanhando meu seio, né? Vocês precisam fazer uma análise muito crítica de como que está um passo a passo, por exemplo, né? Um checklist da pega, tá? E vocês inclusive podem até anotar aí quais são os pontos principais para vocês conseguirem, né, aplicar essa técnica e enxergar direitinho, assim, né, o passo a passo, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá? É plenamente possível e visível. Isso que é o melhor, né? Porque a gente não enxerga o que está acontecendo lá dentro da boquinha do bebê, né? Mas por fora a gente consegue enxergar tudo. E a gente consegue também enxergar que aquilo não é um padrão certo. E a gente consegue corrigir, que é o melhor ainda, tá, meninas? Então o que acontece? O primeiro ponto que vocês vão fazer para conseguir a pega perfeita é ajustar o posicionamento do bebê de forma que, tá, o bebê venha até a mama de vocês, não vocês levem a mama até ele, tá? Como é que vocês vão fazer esse ajuste? Vocês vão, né, ajustar esse posicionamento para cima ou para baixo, para um lado ou para o outro, até o bebezinho de vocês chegarem, chegar nessa mira aqui, tá? Que é o mamilo de vocês mirando lá pro lábio superior, pro nariz, tá? Mirando pro céu da boca. Ele não pode estar numa posição onde o mamilo de vocês esteja mirando pro queixo, esteja mirando para baixo, né? Pra língua, esteja mirando no lábiozinho de baixo, esteja mirando no pescoço. Sim, no pescoço, tá? Porque o que acontece? Muitas mães vão no instinto, já vou mostrar para vocês rapidinho, e posicionam o bebê lá na dobra do cotovelo, porque a gente, né, tem mais firmeza e habilidade aqui, né? Só que pensa que nosso mamilo mira para frente ou levemente para fora, tá? O que acontece? Se eu botar o bebezinho aqui na dobra do meu cotovelo, o meu mamilo tá mirando para cá e a boquinha tá lá e eu tô mirando lá no pescoço dele, né? E aí, o primeiro erro que as mães fazem é levar a mama até a boquinha do bebê. Toda vez que vocês tiverem que manusear a mama de vocês e levar para algum lado, tá?
significa que o bebê não está bem posicionado e que a pega não vai ficar boa, tá? Então, ajustei a posição e mirei o meu mamilo numa posição anatômica da minha mama, tá? Deixo a minha mama solta, não mexo nela e vou ajustando. Atenção especial para as mães que têm mamas grandes e pesadas, onde a mama tá lá embaixo, mirando lá para baixo, ó. O que vocês vão precisar fazer? Apoiar a mama de vocês para cima, porque senão o peso da mama pesa na boca do bebê e o bebê escorrega, pega, não consegue manter na areola, tá? Então vocês têm que fazer uma tipóia, apoiar com a mão, tá? Ou até um rolinho aqui embaixo. Uma das mães de sábado que eu atendi, a gente usou a tipóia de amamentação, tá? A gente elevou a mama porque estava pesando para a bebezinha, ela não estava conseguindo manter a pega. Então eu deixo minha mama numa posição bem anatômica e vou ajustando a posição até o meu bebezinho ficar nessa mira aqui, ó, mamilo virando lá pro lábiozinho de cima, em direção ao nariz, em direção ao céu da boca, tá? Esse é o ponto perfeito de começar a pega, tá? Então, talvez se vocês querem anotar aí, anotem que o mamilo tem que mirar, ó, lá pro lábiozinho de cima, pro nariz, pro céu da boca. Por quê? Vocês precisam entender o porquê de tudo, né? Para entenderem como é que funciona ali na hora de pegar. Se eu só disser assim, tem que mirar para cima, tá? O que vai acontecer? Tá, tem que mirar para cima, vocês vão gravar que tem que mirar para cima, vocês não vão entender a lógica, e quando a gente entende a lógica, a gente consegue aplicar na prática, tá? Porque o que acontece aqui, ó? Quando o bebê abre a boca e faz a pega, o que a gente precisa? Imaginem que aqui é a língua do bebê, tá? E aqui é o palato, tá? Aqui, nessa parte mole da mão, é o palato mole. Se vocês correrem a língua no céu da boca de vocês, até o fundão, vocês vão encontrar a parte mole do céu da boca, que é o palato mole. É lá na transição do duro, onde tem osso, com o mole, que não tem osso, tá? Que são as almofadinhas do céu da boca do bebê. O mamilo de vocês precisa ser tracionado até lá, tá? Até a transição do duro, do palato duro com o palato mole. Por quê? Porque se o mamilo de vocês ficar lá no palato, nessa transição, lá no mole, não vai ter lesão no mamilo, tá? Por quê? Porque o bebezinho traciona, né? Óbvio que aqui eu não consigo, né? Mas ele vai tracionar, porque essa é uma região que tem elasticidade, precisa ter, tá? Mas também quando a mama tá muito cheia, essa região fica sem elasticidade e a gente precisa fazer, né? Deixar essa região bem elástica, mas não é o ponto aqui, tá? Vou falar de pega, mas a gente precisa ter essa região bem macia, com elasticidade, para que o bebê consiga fazer essa tração aqui, ó, porque mamilo e areola triplicam em tamanho dentro da boquinha do bebê, porque justamente o mamilo precisa ir até o fundão, lá nas almofadinhas, tá? Por isso que a gente tem que ter elasticidade e tem técnica específica, massagem, que eu ensino o passo a passo todo lá no meu curso que eu vou lançar em breve, tá? Vamos lá. Aí o que acontece? Se eu mirei para cima, tá? O bebezinho vai abrir a boca e ele vai entrar com a língua bem para dentro da areola e ele vai conseguir, com a língua, tracionar o mamilo lá para as almofadinhas, tá? E ele precisa ficar mirando para cima, por quê? Para ele ficar lá no palato mole. Se ele entrar para baixo, o que acontece se eu mirar para baixo? Ele faz essa pega aqui, ó. E aí a língua fica só na ponte aqui embaixo do mamilo. Ele não consegue tracionar o mamilo lá pro fundão. Ele não consegue fazer a tração lá pro palato mole. Ele vai fazer isso aqui, ó. E ele vai ficar sugando somente o mamilo, tá? Ele não vai conseguir levar ele até o fundão. E ele vai esmagar o mamilo de vocês, vai machucar e vai tirar, fazer uma transferência muito pouco efetiva de leite materno. Por quê?
Porque quando o bebê avança a língua para a areola, é onde embaixo aqui da areola, ó, deixa eu mostrar para vocês, tá? Aqui embaixo da areola, ó, aqui é a areola e aqui é o mamilo, tá? Nessa região aqui, o que que a gente tem? A gente tem um encontro de vários ductos, tá? É onde, quando o bebê faz a pressão positiva com o vácuo que a língua faz dentro da boquinha, é onde ele consegue extrair mais volume de leite, fazendo pressão nessa região. Se ele ficar só no mamilo, ele não consegue extrair volume de leite, tá? Além de machucar, porque se ele fizer toda a pressão no mamilo, vocês vão sentir muita dor e ele vai lesionar o mamilo. E não vai sair volume de leite, tá? Onde o bebê consegue fazer uma pressão adequada, um vácuo intraoral com a língua é na areola. Por isso que a pega precisa ser feita na areola, tá? E não no mamilo, tá? A pega perfeita é feita na areola e não no mamilo. Porque no mamilo, se ele fizer toda a pressão aqui, ele machuca, porque a gente tem terminações nervosas milhares no mamilo. Por isso que as mães têm muita dor. Na areola não, tá? Não tem na areola, quando o vácuo é feito na areola e o mamilo fica lá no palato mole, nas almofadinhas, né? Ele não machuca aqui, não faz pressão aqui e aí vocês não sentem dor e essas células nervosas sensitivas da dor não são ativadas. Na areola aqui, vocês não têm terminações nervosas da dor, tá? Então, por isso que a pega precisa ser feita na areola, tá? Então, por isso que se a gente mirar para baixo, o bebezinho não avança com a língua para dentro da areola. E toda a pressão, todo o vácuo intraoral recai sobre o mamilo, tá? Ó, além disso, ele vai pressionar o mamilo contra o palato duro e não no mole. E aí vai doer ainda mais, tá? Vai ser uma lixa, vai ser uma dor de 1000 agulhas, de 1000 facadas, tá, meninas? Então, por isso que a mira é tão importante. Por quê? Porque quando eu miro para cima, esse bebezinho vai abrir a boca e ele vai conseguir entrar bem com a língua. Eu preciso fazer o bebê entrar com a língua na minha mama. E ele não pode entrar assim. Porque se ele entrar assim, olha só, visualmente, né, o que a gente enxerga? Mirei para baixo, tá? Aí eu empurrei a mama, ele abriu a boca, entrou, abocanhou. Quando eu soltei, a mama vai cair para aquela posição anatômica normal, tá? Para onde estava. Lá dentro vai fazer isso aqui, ó. O que acontece, tá? Lá dentro, quando o bebê faz isso aqui, porque eu mirei errado, ele faz exatamente isso aqui, ó. Ele pega em cima, com o lábio superior, a língua tenta avançar, mas não vai, e aí ele fica fazendo toda a pressão aqui, certo? O que a gente precisa fazer? O contrário, né? Isso aqui. Seguindo, então, por isso que o posicionamento do bebê é o primeiro ponto para pega perfeita, tá? Muito bem. Mirei, ajustei a posição do bebê até chegar nessa mira, tá? Muito bem. A partir daqui, o que vocês vão fazer? Vocês vão estimular o bebezinho de vocês a fazer o reflexo de abertura da boca. Ele sendo um reflexo, o que é um reflexo, né? O bebê nasce com muitos reflexos. Um deles é o reflexo de abrir a boquinha para fazer a pega. Reflexo é algo que, né, já vem embutido no bebezinho. Se não é um bebezinho prematuro, os bebês prematuros não têm bons reflexos, né? Mas se é um bebezinho a termo, saudável, ele vai ter, né, todos os reflexos nele, tá? Um dos reflexos é, por exemplo, de segurar, que os pediatras testam, né? Segurar, se vocês botarem os dedos de vocês aqui na mãozinha do bebê, ele vai segurar bem forte, e se vocês levantarem o bebê, ele se segura somente com a mãozinha, ele não solta. Reflexo, né, que o bebê nasce, dizem que é dos macacos, né, de se segurar, tá? Reflexo palmar, certo? Eles têm vários reflexos de marcha, né, se vocês
testarem, se botarem o bebezinho recém-nascido de pé, ele vai começar a fazer passinhos, tá? Vocês firmando, né? Ele vai fazer reflexos que eles nascem com esses reflexos. E um dos reflexos que eles nascem, que é um dos mais importantes, é abrir o bocão para fazer a pega onde, né? Na areola. Por quê? Porque se ele não abrir, ele vai fazer o quê? Vocês vão socar o mamilo dentro da boquinha e ele vai pegar só no mamilo, tá? Como é que vocês vão ativar o reflexo de abertura da boca do bebê para fazer a pega, tá? Vocês podem apoiar a mama de vocês bem grande em C, se vocês tiverem o mamilo normal e protuso, tá? Vocês podem fazer uma tesoura bem grandona atrás da areola, tá? Não tem problema em fazer mão em tesoura, não pode apoiar a mama fazendo isso aqui, tá? A prega de apoio, né? Ou o jeito que vocês apoiam a mama para ajudar o bebê a engatar, né? Vocês não precisam segurar a mama de vocês para fazer a pega, tá? Mas quando a gente segura, a gente consegue ter maior controle em ajudar o bebezinho a ativar esse reflexo, que eu já vou mostrar para vocês, tá? Não pode fazer preguinha aqui na areola, porque é onde o bebê vai abocanhar. Nem em C, nem em tesourinha, nunca peguem aqui, sempre atrás, lá depois onde acaba a areola, tá? Mãe que tem mamilo plano, né? Ou mamilo pequenininho, ou bebê que tá com dificuldade de iniciar o reflexo de sucção quando vem pra mama, a mãe precisa fazer a técnica do sanduíche, tá? Tem vídeo meu ensinando aí, né? Que é a preguinha de apoio, ó, no mesmo sentido da boquinha do bebê, tá? Pode ser uma tesourinha de cima para baixo, pode ser em U, na posição onde o bebezinho fica na tradicional invertida, e em C, somente se o bebezinho estiver na posição sentado, tá? Por quê? Porque é no mesmo sentido da boquinha do bebê, no mesmo ângulo, tá? Mas nunca podem fazer aqui, porque senão vocês vão dar só o mamilo. Tem que ser sempre mais atrás, tá? Muito bem. Fiz a preguinha de apoio, né? Ó, eu tô na posição tradicional, tá? O que vocês vão fazer para ativar o reflexo de abertura da boquinha? Eu gosto, todas as mães, a maioria, tá? Das mães que eu atendo tem o instinto de fazer a tesoura, tá? Isso aqui, na mama. Façam uma tesoura de cima para baixo, tá? Porque é no mesmo sentido que vocês têm mais habilidade em fazer o quê? Em ativar o reflexo de abertura da boquinha do bebê. Como é que vocês vão fazer? Quando vocês aproximam, mirou, né? Mirou, aproximou, tá? Vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão passar o mamilo de vocês nos lábiozinhos do bebê, principalmente no superior, como se fosse um pincel, tá? E ainda vocês podem tirar um pouquinho de leite e molhar o mamilo, porque isso aguça ainda mais o reflexo de bocão só pelo cheiro, tá? Então aproximou, fez o C ou fez a tesourinha bem aberta, passa como se fosse um pincelzinho, uma isca lá no lábiozinho de cima, tá? Só que assim, ó, não façam isso aqui, ó, enfiada na boquinha, socada na boquinha, tá? Isso não ativa reflexo de bocão. Vocês precisam primeiro, de longe, aqui ó, aproxima, passa, passa, passa. Quando, né, vocês vão perceber que talvez, tem bebê que na primeira passada já vem de bocão, tá? E tem bebê que fica assim, ó, de boquinha. Não deem o seio pra ele de boquinha. Tenham a paciência de estimular mais, tá? Por isso que assim, bebê que tá com muita fome, não tem muita paciência. Então peguem o bebezinho de vocês nos sinais iniciais da fome, tá? No meu curso eu ensino também o melhor momento, quais são os sinais iniciais da fome. Acordem ele um pouquinho antes do horário previsto, né? Ah, meu bebê acorda em 2 horas, louco de fome, desesperado, né? Ou eu troco fralda antes da mamada e ele fica irritadíssimo. Vocês acham que ele vai ter paciência, né, de esperar vocês aprenderem? Não vai ter, tá? Então é importante que ele venha mais tranquilo e com os sinais mais iniciais da fome, tá? Bem calminho, sem choro. Para ele ter a paciência de vocês, né, passarem aqui,
E conversem, né? Faz bocão pra mamãe bem grande, ó, que a mamãe vai dar uma mamar. Quando o bebezinho de vocês, nesse momento, fizer bocão, e é bocão de A, tá, meninas? A, bocão de A, pensem bem. Então, primeiro ponto, mirou o mamilo no lábio superior, lá pro céu da boca, pro nariz. Segundo ponto, ativou o reflexo de abertura da boquinha, passando o mamilo nos lábiozinhos do bebê, como se fosse uma isca. Quando ele abrir o bocão, o que vocês vão fazer, tá? Ao invés de vocês fazerem isso aqui, tá? Tentem conter o instinto de vocês de ir até o bebê. Se projetem para trás e tragam o bebê. Esse braço de vocês está apoiando na tradicional, ou esse aqui na invertida, na tradicional invertida, tá? Ou esse aqui que tá apoiando o bebê na invertida, tá? O braço de apoio do corpinho do bebê não é morto, porque as mães simplesmente esquecem que ele existe. Ele existe embaixo do corpinho do bebê justamente para direcionar o bebê, tá? Então, fez ali, pincelzinho, ativou. Quando abrir o bocão, pá! Tá? Tá tudo bem aí, meninas? Ó, a Bruna, deixa eu falar aqui para vocês, estava na minha live SOS da amamentação e eu ajudei ela ao vivo na quinta-feira que passou, né, Bruna? A Bruna estava sentindo muita dor em um dos seios só e a gente ajustou online ao vivo o posicionamento, né, o ajuste da mama também, ela fez uma tipoide de amamentação, ensinei ela a fazer depois, na live eu falei, né, depois ela fez, e a Bruna já tá sentindo que tá bem boa, né, Bruna? A mamada melhorou muito, ó, depois que eu corrigi o posicionamento, tá? Muito bem, seguindo aqui. Esperei o bocão, reflexo, estimulei isso no bebê. Estimulem o bebezinho de vocês. Por quê? Porque na sequência, quando vocês aproximarem o bebê, ele já vai ter isso na memória, já vai ser automático, ele já vai ir de bocão, entende? É bem diferente de algo que vocês chegam ali, colocam, não estimulam, o bebezinho vem sempre de boquinha. Isso aqui que acontece, se vocês não estimulam isso, ele pega pequeno e ele vem sempre com essa memória, né, de boca fechadinha. A cada mamada que ele vem com boca fechada, que ele fica sugando com a pega mais fechada, ele vai criando uma memória muscular, né, meninas? Ele vai sempre sugando com a boquinha mais fechada e ele vai sempre memorizando essa tensão mais de boquinha fechadinha. E aí fica mais difícil de estimular ele a fazer o bocão. Além do que, toda vez que a gente estimula o reflexo, sabe o que acontece? O bebê relaxa toda essa musculatura ao redor dos lábios, porque na pega o bebezinho não pode forçar lábio. Essa musculatura ao redor da boca, quando o bebê faz a pega certinha, fica bem frouxinha, né? Lábiozinho de peixe, que eu já vou falar os itens principais que vocês vão fazer o checklist na hora de fazer o bebezinho de vocês pegar, tá? Então, o que acontece? Ele relaxa toda essa musculatura ao redor dos lábios, ele projeta a língua para frente e rebaixa ela. O bebezinho de vocês, quando vocês estimulam isso aqui, não pode fazer isso aqui, ó. Subir com a língua ou retrair e elevar ao fundo, tá? Se vocês estimularem o reflexo, vocês olharem para dentro da boquinha, quando ele faz isso aqui, ó, e ele tá com a língua lá para trás e alta, lá no fundo, a gente chama de língua na posterior, e o dorso, que é a parte do fundo da língua elevado, quer dizer que ele tá fazendo uma força lá de fundo e o ápice, a ponta da língua, não tá indo para frente. Eu já vou explicar por que é importante a língua estar para frente, tá? Nesse caso, tá, a gente vai estimular mais o reflexo para ele rebaixar o dorso da língua, inclusive, tá,
tem um exercíciozinho que a gente pode fazer antes da mamada, se esse bebezinho estiver com a língua muito elevada. Isso é um padrão de bebê que usa chupeta e mamadeira, tá? A língua retrai e sobe. A gente faz um exercíciozinho com o dedo antes da mamada, a gente coloca o nosso dedo e a gente empurra a língua para baixo, traz para frente com o nosso dedo minutinhos antes da mamada, para se organizar, para chegar com a língua rebaixada e para frente, tá? Muito bem. Aí o bebezinho prepara tudo isso para fazer já, iniciar a sucção certinha, tá, meninas? Então vamos lá. Mirei. Ativei o reflexo de ejeção. Quando ele abrir o bocão, pá. Quais são os pontos que quando ele engatar, vocês vão olhar e ver se está certo, tá? Primeiro ponto. A dor é um grande sinalizador que a pega não está certa. Pegou, doeu, não está certa. Duas coisas que eu posso fazer. Remover o bebê do seio e fazer de novo, ou ajustar a pega com ele engatadinho ali, tá? Já ensino como ajustar. Mas tá, pegou. O que vocês vão olhar para aquilo ali e vão ver o seguinte: tá certa a pega. Primeiro ponto, anotem aí. O bebê engatou, tá? Pá. O que vocês vão olhar por fora? Vocês vão ver que tá certo. Ó, o primeiro, não é garantia que tá certa, né? Mas é ponto a ponto, tá? Primeira coisa, o nariz tá livre. E o queixinho, ó, tá encostando ou entrando bem na mão. Isso aqui é a primeira coisa que vocês vão ver na hora que o bebezinho de vocês engatou. Porque é o seguinte, né, meninas? Quando vocês olham e vocês veem ponto a ponto que a pega tá certa, vocês ficam seguras de que o processo está no caminho certo. Quando vocês não sabem se é um padrão certo, se a pega tá certa, vocês não sabem nem como corrigir, né? Tá? E muitas vezes, lá no hospital, as enfermeiras, as técnicas de enfermagem, vocês vão estar sentindo dor e elas vão dizer assim, ó, não, tá tudo certo, é assim mesmo, dói no início da amamentação, a pega tá certa, tá? E muitas das vezes não está. E vocês podem, inclusive, olhar lá na maternidade, nas primeiras mamadas e já identificar que não tá. Então, engatou, nariz livre, queixo entra. Se o nariz estiver próximo à mama, enterrado, com certeza não está certa. Por quê? Olha só, é uma questão de ângulo, né? Por fora, o que vocês estão vendo por fora, vocês sabem que por dentro está errado. Quando o nariz do bebê encosta na mama, eu sei que o queixinho não está entrando e, obviamente, o queixo, tá? Obviamente não, que não é óbvio, né? Para mim é óbvio, para vocês não. O queixinho, que é a mandíbula, esse ossão aqui, que é o mais forte de todo o corpo, tá? A mandíbula apoia a movimentação da língua. Então, o que acontece? Se eu estou com o queixinho entrando, o que eu sei? Que a língua está entrando também. Se eu estou com o nariz enterrado, eu sei que a língua, que o queixinho está afastado, a língua também tá. Por quê? É uma barreira física, né? Eu não consigo entrar com a língua para dentro da areola se eu estou assim. Ó, não vai. Fica na ponta do mamilo, né? Diferente disso aqui. Tá? Então, vocês vão olhar. Opa, nariz enterrou, queixinho tá afastado. Eu sei que a língua tá aqui, ó. Pensem que eu gosto de dar esse exemplo que fica bem de fácil entendimento, tá? Quando a gente toma água, o que a gente faz? Qual é o movimento que a gente faz? A gente estende a cabeça, né? A gente faz isso aqui. A gente não toma água assim, né?
Não dá, né? Não desce redondo e não vai, né? A gente faz isso aqui. A mesma coisa o bebê. Pensem que ele precisa estar, ó, tomando água. Cabeça estendida para trás, tá? Então, se ele tiver com o nariz enterrado, ele tá tomando água assim. Coitadinho, né? Tá? O que vocês vão fazer se ele estiver assim? Vocês vão ajeitar ele, tá? Ó, enterrou, né? Vocês vão ajustar a posição e vocês vão ajustar a cabecinha dele para fazer isso aqui, tá? Vocês podem e devem manipular a cabeça dele para trás. Ajustem a posição, porque se ele estiver muito lá para cima, lá pro dobra, não adianta fazer isso aqui, tá? Tem que trazer pro lado contrário, ó. Aí depois, ajustar a cabeça. O bebê não quebra, não tenham medo, tá? Enterrou, língua tá na ponta. Vocês vão ajustar e fazer o queixinho entrar. Depois, segundo ponto que vocês vão observar, tá? Para ver se a pega tá boa. Se vocês já viram que tá enterrado, já ajusta, tá? Depois, vocês vão olhar para duas coisas, tá? A boca do bebê, todas as mães assim, ó, eu sei que tem que estar boquinha de peixinho, narizinho viradinho, tá? Mas não é só isso. Primeiro, a boca tem que estar com um ângulo bem aberto, de A. E os lábiozinhos, o de baixo viradinho, a gente fala evertido, né? Tá pra fora, ó. Porque a gente sabe que ele não tá usando sua musculatura e tá frouxinho e a língua tá avançando, né? Ó. Se a língua tá pra dentro, ele vai inverter o lado. Inverter o lado, tá? Então, boca bem aberta e lábiozinho de baixo viradinho pra fora, que é o lábiozinho de peixe, e o de cima soltinho. Não pode tortinho, tá? Ele tem que estar soltinho. O de cima, meninas, ele não faz isso aqui, ó. Ele não vira, tá? Por sinal, se ele tiver esgaçado, virado, a pega não tá boa, não. Ele fica soltinho, assim, frouxinho. E o de baixo fica relaxado. Boca bem aberta, lábiozinho bem soltinho, tá? Não pode estar assim. Esse é o segundo ponto que vocês vão observar se a pega tá certa. Ai, Rosane, o lábio tá pra dentro. Ou o de cima, o de baixo tá virado e o de cima tá apertado, tá? É uma situação que acontece bastante. O que vocês vão tentar fazer antes de tirar ele do seio, tá? Ou a boca tá fechada, tá? Vocês podem fazer algumas manobras sem precisar remover ele do seio para fazer a pega de novo. Vocês vão fazer o quê? Ele tá com a boquinha fechadinha, bem pequenininha. O lábio tá virado, tá de peixinho, tá soltinho, mas a boquinha tá pequenininha. Guria, se a boquinha estiver pequenininha, ele não tá na areola, ele tá no mamilo. Mesmo que os lábios estejam evertidos, soltinhos, ele tá mais no mamilo. Vocês precisam ampliar o quê? A abertura da boca, tá? Como é que vocês vão fazer isso? Ele engatou, né? Ele engatou, tá? Vocês vão chegar aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer. Vou ver se eu consigo. E vocês vão pegar aqui, ó, com o indicador de vocês. Ele tá engatado na mama, tá? Ó, engatou aqui. Deixa eu fazer aqui, vamos ver. Vocês vão pegar o indicador de vocês e vocês vão lá no queixo, aqui dele, ó, assim. Ou vocês podem fazer assim também, ó, com o dedão. Vocês vão lá no queixinho, tá? Não puxem a mama. Não puxem a mama, porque senão escorrega, pega. Vocês vão entrar aqui por baixo e vocês vão fazer isso aqui, ó. Que momento que vocês vão fazer? Ele vai sugar, o bebê suga, 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 engole e pausa para respirar. Quando ele pausar para respirar, vocês vão fazer isso aqui, ó. Vocês vão tracionar o queixinho dele
como se vocês fossem abrir a boquinha, porque vocês querem o quê? Ele tá com a boca fechada, a gente precisa ampliar a abertura. Para quê? Para ele avançar para dentro da areola com a língua, tá? Os lábios vedam e a língua entra, tá? Então vocês vão fazer isso aqui, ó. Ele tá engatadinho, sugando. Quando vocês vão chegar ali, espera uns segundinhos, quando ele pausar para respirar, abre, tá? Inclusive pode segurar uns segundinhos. Aí quando ele voltar a sugar, vocês soltam, tá? É para ele manter a abertura nessa. Isso sim, isso assim, ó, meninas, se o bebezinho não tem nenhuma alteração anatômica oral, como freios orais alterados, freio labial, freio lingual, nem, né, retrognatia verdadeira, questões que podem daí impactar, tá? Na pega e na sucção, né? Mas esse é o ponto de partida, tá? Puxei queixinho, soltei. Quando eu faço essa manobra, contenção da mandíbula na mamada, automaticamente o lábiozinho de baixo vira. Então, se ele tá com a boca aberta, vai lábio invertido para dentro, vocês também vão fazer essa manobra, tá? O de cima, se tiver assim, ó, apertadinho, como é que vocês vão fazer? Antes de remover ele, tá? Vocês vão entrar com o dedinho de vocês, a mesma coisa, tá? Ali, posição tá certinha. Vocês vão entrar com o dedo de vocês e vocês vão puxar aqui, ó, do ladinho do nariz. Não é aqui, ó. Não corrijam lábios assim, porque daí o bebê perde vácuo intraoral e escapa a pega, tá? Entra ar e ele escorrega para a ponta. Então, sempre as manobras são ao redor, nunca aqui. Puxei aqui, e delicadamente, né, meninas? Puxei aqui, ó, fiz isso aqui, ó. Então, de cima eu tô vendo aqui, tá? Então, eu vim aqui, ó, e puxei até eu enxergar a mucosa do lábio. Que tem bebê que pega tão apertado que não enxerga nada. Tem que soltar, tá? Soltei em cima, eu venho aqui por baixo, ó, e solto esse aqui. Que não adianta só soltar em cima, né? Que aí tá aqui, eu soltei aqui, ele soltou esse lado e o outro ficou apertado. Tem que soltar os dois lados, tá? Aqui e aqui. Isso, vocês corrigem, né? Nessas manobras, vocês corrigem a abertura da boca, que é super importante de ela estar bem aberta. E vocês corrigem a musculatura, né, os lábios frouxinhos. Porque se ele tiver assim, ó, meninas, se o bebê tiver assim, apertando o lábio, o que acontece lá dentro? Quando, olha só, para vocês gravarem bem isso. Porque quando o bebê faz a pega, ele não usa a musculatura, ele não força, o lábio não suga, o lábio só veda. Tá? Ele não usa lábio para fazer a sucção. Quando o bebezinho tá apertando, ele tá fazendo força no lugar errado. Ele tá fazendo força aqui, né? E o que acontece quando o bebê faz força aqui? Ele perde força interna, de língua. E ele não vai fazer a pressão correta, positiva e negativa. Positiva extrai leite, negativa engole, tá? E ele, o que acontece? Façam o seguinte, quando a gente vai tomar alguma coisa no canudinho, tá? Que façam vocês aí para vocês gravarem bem. Ó, quando a gente faz isso aqui, tenham a percepção interna da língua de vocês para onde que ela vai. Ela não se mantém na frente rebaixada. Ela vai lá pro fundão, ó. Ela automaticamente retrai. Se o bebezinho fizer força de lábio, ele vai trazer a língua para trás. Ó. E aí a língua vem para a ponta. E aí ele faz só pressão negativa. A pressão negativa não extrai leite. A pressão negativa arranca mamilo de mãe. Tá? Por isso que é importante que vocês, além de saberem ponto a ponto por que não tá certo, como que vocês vão arrumar, vocês entenderem o porquê. Porque se eu não entendo o porquê, não, vocês vão só... É que assim... A gente
tem esse problema de aprender só, de decorar e de gravar, né? De fazer decoreba, né? A gente aprendeu a vida inteira no colégio, né? E ainda se ensina isso no colégio para as crianças, a decoreba, né? A legítima tabuada decorada. A gente não entendia nada, a gente só decorava, né? E eu nunca consegui decorar, inclusive tinha que fazer cola, porque eu não tinha. Então assim, a gente só entende o porquê de fazer as coisas quando a gente sabe por que precisa fazer aquilo, né? Então por isso que eu gosto de ensinar o porquê que vocês vão ver lábiozinho relaxado, né? Porque se estiver apertado, a língua tá lá no fundo, já escapou a língua do lugar, tá? Se vocês não conseguirem corrigir, fazer essas manobras e ele continuar boquinha apertadinha, lábiozinho apertado, boquinha fechadinha, e vocês não conseguiram reverter isso nessas manobras, vocês vão tirar o bebezinho de vocês do seio e começar de novo a fazer o reflexo de abertura da boca, tocando, esperando o bocão. Porque não adianta vocês deixarem o bebezinho de vocês mamando de boquinha fechadinha, com o lábio apertadinho. Sabe por quê? Porque ele vai machucar vocês, porque ele vai fazer uma memória da pega errada e vocês nunca vão conseguir corrigir isso, porque a cada 24 horas são pelo menos 8 mamadas, tá? 8. Um recém-nascido leva em média, tá? Meia hora para mamar, tá? Vamos chutar, de 15 minutos para uma hora. Média meia hora, 40 minutos. 8 mamadas vezes meia hora. Quantas horas? Tô chutando por baixo, tá, meninas? Quantas horas o bebezinho fica ali, ó, potencializando toda uma musculatura errada? A cada dia que vocês deixam de corrigir isso, né? Vocês levam mais o dobro para reverter. É que nem usar uma tala, um gesso num braço que quebrou, sei lá. Usou uma semana, quando tu tira, já não tá movimentando igual, mas rapidinho eu consigo, né, ter a minha ampla movimentação e força. Usou 15 dias, já não é bem assim. Usou um mês, tem que fazer fisioterapia, tá? Por isso que vocês precisam corrigir. E vocês precisam saber onde que tá o erro para que vocês consigam fazer as manobras e terem a segurança de que vocês estão fazendo certo, tá? Tira o bebezinho, entra lá dentro da boquinha, vai na língua, descola a língua da mama, porque a língua aqui veda, faz a vácuo, descola a língua, começa de novo, tá? Outro sinal de que a pega não tá certa, além do nariz enterrado, queixinho para trás, boquinha fechadinha, lábio apertado, é isso aqui, ó. Quando o bebê suga, não pode ter covinha na bochecha. Ela tem que estar, ó. Deixa eu tentar imitar a sucção do bebê, ó. Bochecha cheia, claro que a boca tá aberta, né? Gente, é difícil de fazer isso. Não sei como é que eles conseguem. Bochecha bem cheia. O bebê tá sugando. E a bochecha, se ela fizer isso aqui, ó, a pega não tá certa. Pode ter certeza. Bochecha com covinha, o bebê não tá fazendo as pressões adequadas. Ajustem aqui, se continuar na covinha, tirem e façam novamente a pega. Então esses são os sinais de pega correta, pega incorreta e como vocês vão arrumar. Se vocês fizerem esse passo a passo e mesmo assim o bebezinho de vocês não está conseguindo manter a pega correta, por mais que vocês tirem, removam, engatem e ele não está conseguindo fazer... o último sinal visual, tá? Ele abocanha a maior parte da areola de vocês, tá? Areolas grandes, ele não vai abocanhar toda, ele vai abocanhar em torno de 1,5 cm a 2 da base do mamilo para dentro da areola, tá? Se a maior parte da areola de vocês estiver para fora, tá no mamilo. Arrumem, tá? É outro sinal visual de que a pega não tá certa, tá? O quanto
que a areola de vocês está dentro da boquinha do bebê, certo? O que acharam? Espero que vocês tenham entendido bem o passo a passo, o que é uma pega correta. Sugiro que vocês, daqui, vocês podem ir lá para o meu canal no YouTube ou em qualquer outro canal e coloquem, né, em vídeos, pega correta e pega incorreta, para vocês criarem olho clínico, tá? Para vocês verem ali na prática o que é, né, uma pega correta e uma pega incorreta. No meu curso, eu tenho bastante material visual, tá? De mães, minhas duplas que eu atendi, né? Com a devida autorização de cada uma, com a pega correta, a pega incorreta, de forma visual, né? Para as alunas do meu curso treinarem o olho, né? Porque aqui eu tô falando, na prática, não é bem assim, né? Aqui fica fácil até, mas olhar, né? Um bebezinho com a pega correta e incorreta, treinar o olho, vocês vão ver que fica bem diferente. Vocês vão já chegar ali, ó, focadas, vocês serão as consultoras de vocês, tá? E também é o seguinte, né, meninas? Mesmo que vocês não saibam ajudar o bebezinho de vocês a fazer a pega correta, vocês vão saber que não tá certo. E aí vocês vão em busca de ajuda, tá? Deixa eu responder umas perguntinhas aqui pra gente encerrar, né? Porque já passou da nossa hora aqui, tá? A Vivi, bebê aqui virando a cabeça para baixo depois de pegar bem, daí já dá problema. Por que será que esse movimento virando a cabeça para baixo? Que estranho, Vivi, virando a cabeça para baixo. Não consigo nem imaginar. Só tu me mandando um vídeo aqui, tá? Manda um inbox quando ele faz isso, para eu poder tentar identificar o que está acontecendo, né? Às vezes o bebê tá desconfortável na posição, não tá bem posicionado, ele tá, às vezes até com a orelhinha esmagada, sabe? Às vezes a gente posiciona o bebê e aí aqui embaixo a orelhinha dele fica esmagada. E aí o bebezinho fica desconfortável, fica puxando e virando, ou ele tá desconfortável, não tá esmagado, o bracinho não tá legal e ele vai ficar se virando, se mexendo, tá? Não tá estável, não tá uma posição legal, tá, Vivi? Pode ser isso. Às vezes é um bebezinho que talvez não tá com, né, essa biomecânica legal, não tá conseguindo manter a pega, tá? Virando não, puxando o seio como se fosse para baixo do braço, puxando, escorregando para baixo, isso. Me manda um vídeo que daí eu te ajudo, tá, Vivi? Eu tento identificar, mas pode ser algo posicional, algo que ele está escorregando a pega, ou que ele não está conseguindo manter a sucção. Às vezes muito fluxo de leite, o bebezinho não, vai morder, vai para a ponta, tenta conter o fluxo. Pode ter várias situações, tá? Bico do peito achatado e branco após amamentar. Sinal de pega incorreta? Sim. Sinal de que talvez tem posição incorreta, que pode ter também pega incorreta e que também pode ter sucção incorreta, tá? Bico do peito achatado e branco quer dizer que algum dos 3 pontos não tá bem. A maior causa de peito achatado, tá? De bico do peito, né? De mamilo achatado é a posição incorreta, tá? O bebê tá muito lá pra cima e aí ele tá fazendo isso aqui, ó. E aí ele fica esmagadinho, tá? Então, corrija a posição, tá? Sim. Branco por quê, né? Porque o bebezinho, quando esmaga o mamilo, faz um achatamento, ele causa uma compressão inadequada do mamilo, né? Por exemplo, assim, ó, se eu pegar aqui a minha pele e ficar apertando, o que vai acontecer? Eu vou fazer uma compressão dos vasos sanguíneos e aí vai ficar branco, né? Ó, vai ficar branco, tá? Depois volta a cor normal, porque o bebezinho tá fazendo uma compressão inadequada. E aí disso ele fica branco e ele pode até causar uma síndrome de Raynaud, um fenômeno de Raynaud. Postei semana passada sobre isso, né? Que o mamilo fica branco após mamadas e é muito dolorido, tá? Então, assim, a primeira causa de bico achatado é o posicionamento inadequado, tá? Depois,
que causa uma pega inadequada, ou pode ser somente a pega isolada, tá? Que está inadequada, então tem que corrigir a pega. E se eu tô com a posição perfeita, com a pega perfeita, que é o que a gente vê por fora, mas o mamilo continua saindo achatado, esmagado, branco, quer dizer que algo internamente não tá certo. O que é algo internamente? Teu bebê pode ter freio de língua curto, freio de lábio curto, tá? Ele pode estar fazendo um padrão mordedor, ao invés de um padrão circular de movimentação. Ele pode ter tensões, tá? Musculares inadequadas. Pode ser o uso de bico artificial, chupeta e mamadeira, que faz com que o bebê faça uma pressão inadequada interna, tá? Então tem várias causas. Mas a primeira é posicionamento, depois pega, e se tudo estiver redondinho, se tem algo aí que tem que ser investigado, tá? Quem que vai investigar, quem é que tu vai buscar, né? Consultor de amamentação, que vai fazer um diagnóstico do que está acontecendo, certo? Se for algo de alteração de cavidade oral, né? Como freios, a consultora vai fazer um encaminhamento para um odontopediatra para fazer uma avaliação desses freios, para fazer algum procedimento se necessário, ou para uma fono para fazer o teste da linguinha mais preciso, né, para ver se tem alteração, se precisa ir para fazer um procedimento com o odontopediatra. Se não tem, é a questão muscular mesmo, o bebezinho não está sabendo utilizar essa musculatura de forma certa, está usando força em local errado, a gente pode ir para duas linhas: osteopatia pediátrica ou fono, né, especializado em motricidade orofacial, onde vai ser feito todo um trabalho nessas musculaturas, tá? Aqui eu respondi, né? Como é que encerra aqui? Posso apoiar a cabeça com a mão, Cristina? Posso apoiar a cabeça com a mão ao invés do braço? Tu diz na posição, né? Sim, tu pode apoiar, tá, Cris? Que é assim, ó. Ao invés de apoiar o braço, né, tu pode fazer isso aqui, tá? Só que assim, ó, usa almofada, travesseiro, pro bebê não ficar solto, ó, e se sentir desestabilizado. Porque se ele não tiver estável, tá? Uma das pacientes que eu atendi amanhã, ela tava fazendo exatamente isso, ela tava apoiando com a mão só a cabeça e o corpo ela tava deixando solto lá nas pernas. E aí a bebezinha estava totalmente instável, tá? Então o bebê precisa ficar estabilizado no corpo da mãe. Então, se tu apoiar aqui, não tem problema, pode apoiar, mas o corpinho precisa estar apoiado, tá? Se tu apoiar com a outra mão, tu vai tentar aproximar, fazer, né, mais ou menos uma mira, esperar o bocão. Só que eu sugiro que bote a almofada aqui embaixo, bote um travesseiro, deixe o bebê bem juntinho, e aí depois, né, ó, vai para a mama para fazer todo o passo a passo da pega, né? Estimular o reflexo. Ou também pode fazer esse apoio aqui, né? Braço invertido, ó. Apoia a nuquinha do bebê, nunca a cabeça, a nuquinha. Apoia todo o corpinho, gruda em vocês e aí vem para a mama, tá? E na invertida também, né? Na invertida a gente apoia a cabecinha do bebê, tá? Amamentar é uma experiência que não é só de uma boca e um peito. É uma experiência de corpo inteiro da mãe, corpo inteiro do bebê. É uma experiência psíquica e emotiva também, né, da mãe e do bebê. Então, se qualquer um desses fatores não está legal, a amamentação não vai funcionar muito bem não, tá? Amamentar é uma experiência de corpo todo da mãe e corpo todo do bebê. Além de vocês estarem emocionalmente, psiquicamente bem para isso, né? Relaxadas para esse momento, felizes que vão amamentar, sem dor, o bebezinho também precisa estar muito estável e seguro, tá? Não deixe o bebezinho de vocês solto, torto, né? Que vai ficar ruim a pega, tá? Ele vai tensionar toda essa musculatura. Andréia, o bebê que adormece enquanto mama escorrega para o mamilo ao invés da areola. Deve ser desacoplado e reposicionado? Sim. Sim, o bebê quando vai relaxando ou dorme, ele relaxa tudo e ele vai escapando a pega, tá? E às vezes quando ele volta,
ele volta no mamilo, tá? Então sim, tem que tirar ele do seio, né? Se tu sabe que ele tá relaxando e dormindo, remove, deixa ele acordar fora e retoma, pega depois, tá, Andréia? A última pergunta da tal pequena. Como faço técnica no mamilo invertido? Tá, bom, no mamilo invertido, aquele que everte, que é o falso invertido, tem que dar uma mexidinha nele, às vezes bota uma bombinha, bota o protrusor de mamilo, né, que aperta uma buzininha para everter, mas mexendo nele, no invertido, no falso invertido, ele vem para fora. No invertido real, aquele que não vira para fora, tem que fazer a técnica do sanduíche perfeitamente, tá? Por quê? Porque pensa que vai estar lá para dentro, né? Então, o bebê, quando sente o mamilo tocar lá no céu da boca, por isso que a gente mira para cima também, que eu não falei, ele inicia, né, o gatilho da sucção, tá? Então, por isso que o mamilo é importante quando toca lá no céu da boca, tá? Quando a mãe não tem esse mamilo virado para fora e invertido, a mãe vai fazer da areola, tá? Vai tentar fazer com que o bebê tenha o reflexo da sucção na areola. Por isso que é importante fazer a preguinha de apoio com a técnica do sanduíche perfeitamente no mesmo sentido da boquinha do bebê. Imaginem que não tem esse mamilo, tá? E aí ele abre a boca, estimula o reflexo igual e projeta a areola para dentro da boquinha para ele iniciar a sucção na areola, tá? E ele vai fazendo essa tração e vai tentando puxar para fora esse mamilo, tá? Muito bem, meninas. Encerramos a live hoje de pega. Vamos fazer a pega perfeita. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Então, recapitulando, é muito importante a pega do bebezinho no seio. É a partir dela que o bebezinho vai conseguir fazer uma boa extração de leite, tá? E não vai machucar o seio de vocês. É muito importante que vocês tenham um olhar para a pega do bebezinho de vocês, que você saiba identificar, né? Quando que a pega tá certa, quando que ela não está errada, tá? E a pega certa não é um detalhe só, são vários, né? Como eu falei para vocês, tá? Então, vão no passo a passo que não tem como dar errado, tá, meninas? Tem como corrigir, vocês conseguem fazer isso, vocês conseguem gerar um bebezinho dentro de vocês, tá? Olha que coisa incrível, eu duvido que vocês não consigam identificar a pega do bebezinho, se ela tá certa, se ela tá errada, e se ela tá errada, vocês conseguem perfeitamente corrigir, tá? Se vocês não conseguem corrigir sozinhas, procurem ajuda, tá, meninas, de consultora de amamentação. É muito importante que vocês tenham esse olhar muito focado para a pega e que vocês saibam quando tá certo e quando tá errado, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Compartilhem aí, ela não fica salva, tá? Mas a Fê tá aí, Fê Rosa, minha produtora, tira a live daqui e passa lá pro YouTube, tá? Então, se vocês quiserem avisar as amigas de vocês gestantes, as mamães com dificuldades com a pega, com dor na amamentação, né? Tem muita mãe que tem dor na amamentação e facilmente resolveria ajustando a pega, o posicionamento, né? Não tem essa informação, então compartilhem com as amigas de vocês, com as gestantes. Lá no meu canal no YouTube fica tudo salvo, tá, meninas? Disponível aí para quem quiser ver e assistir, tá? Eu fico bem feliz mesmo de estar aqui com vocês todas as quintas, todos os domingos, tá? Quinta tem a live SOS da amamentação, onde eu ajudo mães com dificuldades na amamentação de forma online gratuita, tá? E domingo sempre tem uma aula. Acho que a próxima aula do próximo domingo será sobre sucção, né? Que é o último pilar aí da técnica PPS, tá? Tudo isso vai ter no meu curso e muito mais, certo? Em breve lançarei. Espero que vocês tenham uma ótima noite aí de domingo. Amanhã é feriado. Um bom descanso aí para vocês. Junto dos seus familiares, seus bebês, seus bebezinhos na barriga, tá? Uma boa semana e quinta a gente se encontra aqui, tá, meninas?